a mão do Senhor estava sobre mim, e também sobre mim, e também sobre você. E por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Gente, se fosse eu ia falar: pode não. Mas Ezequiel, ele era pentecostal das Assembleias de Deus. E ele disse ao Senhor: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: ser crente é ser doido, né? Falar com osso. Mas vai dar certo, até o fim vai dar certo. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. E depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Tem alguma coisa morta aí? Veio no culto certo. O Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, o meu povo. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu estou no controle. Eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei, fiz de vocês meus companheiros. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Em outras palavras, eu estou no controle. Eu estou no controle. Como é bom poder saber que o nosso Deus é um Deus companheiro. Ele está no controle. Se você pode, com as mãos erguidas, oremos por essa palavra. Em especial pela minha vida, que vou pregar essa palavra. Pai de amor e bondade, eu tenho 25 minutos pela frente, Jesus. E que eu possa saber usar da melhor maneira possível. Que teologicamente eu venha a ser correto. E que Teu Espírito tenha liberdade em nós e através de nós. Pai, é uma responsabilidade muito grande para mim. Estamos aqui no quarto culto e teus filhos não vieram me ver, Teus filhos vieram ouvir o que o Senhor tem a dizer. Pai, eu te amo. Que eu não te atrapalhe. Eu sei que eu posso ir até certo ponto, mas o Senhor vai sempre além. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Que teus filhos que aqui estão e filhas diminuam para que o Senhor venha crescer. Tanto quanto eu falar é importante, como também aqueles que vão ouvir e praticar. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Antes de sentar, fala, ele não desceu do play, ele continua no controle. Pode se assentar. Olha só, eu confesso a vocês que eu me dei conta no culto das 11 dessa imagem. Se eu não me engano, isso aqui é a muralha da China, não? É profético isso, mediante a tanta coisa que está vindo de lá. Ele continua no controle. Vocês podem aplaudir a Jesus pelo time de mídia, nossa, né? Comunicação. Muito bom. A
até certo momento nas narrativas bíblicas, no Antigo Testamento, Israel era um país unificado. Eu já expliquei algumas vezes esse contexto aqui, mas todas as vezes que trabalho textos dentro desse contexto, eu preciso explicar o contexto, então é bom. Você que sabe, reaprende e por aí vai. E você que não sabe, tem esse contato pela primeira vez. Israel, na época de Salomão, era um país unificado. Era uma federação só, se é que eu posso usar essa expressão. Igual ao Brasil, nós temos alguns estados, por mais que os estados sejam diferentes, em regiões diferentes, mas todos esses estados fazem parte de uma mesma federação. Israel era assim. Eram dois blocos, o bloco norte e o bloco sul, mas ambas regiões faziam parte de uma mesma federação, no caso Israel. Só que por conta de muitas cabeçadas, para não dizer infinitas, muitas desobediências de uma grande parte do povo, Israel ele sofre um racha político, né? Então, quando Salomão morre, o que era uma federação só, o que era um país unificado, agora ele quebra, ele racha. Então nós temos a banda do norte, que agora vai ter um rei no norte, e no sul também vai ter outro rei. O que era unido, agora está dividido. E pior do que um racha político, tão pior, sei lá o que é pior, mas enfim, acho que é pior o que eu vou dizer agora. Além da divisão política, também houve uma divisão religiosa. Porque o rei do norte falou o seguinte, ó, eu agora vou estabelecer as regras de como a gente vai fazer religião. A gente não precisa ir lá no sul fazer religião, não, a gente pode fazer religião aqui no norte. Então a religião acontece, eles inventam um tipo de culto, continuam sendo judeus, enfim, mas eles continuam, ou melhor, eles começam a desenvolver um tipo de dinâmica religiosa diferente da do sul. Então tem uma igreja no norte e tem uma igreja no sul. Tem agora um rei no norte, tem um rei no sul. Agora tem um povo no norte e tem um povo no sul. O cenário mais triste que Deus poderia contemplar, ver o povo dele rachado. E isso foi tão significativo pós-era de Salomão, que essa fragmentação, esse racha ecoou até os tempos de Jesus. Tanto é verdade que o cenário da mulher samaritana é justamente nesse cenário. Quando Jesus confronta ela, estou parafraseando Jesus, tá? Ele fala assim, e aí mulher, parou de ir para a igreja? Ela, parei. Falam que é para ir para o norte, eu não gostei muito da igreja do norte. E para o sul também é meio longe. Sabe de uma coisa? Eu vou afogar as minhas mágoas nos meus homens. Ela vai para o primeiro relacionamento, ela vai para o segundo, ela vai para o terceiro, ela vai para o quarto, ela vai para o quinto. Mas eu não vim pregar a mulher samaritana. Se você deseja saber um pouco mais sobre a mulher samaritana, compre o livro da mulher mais linda desse mundo. Ok? Para quem não entendeu a piada também, passou. É o livro da minha esposa. Só para vocês perceberem o quanto ecoou. Eu estou falando da época pós-Salomão e estava ecoando na época de Jesus. Mais de 1000 anos depois. Agora, o saldo dessa bagunça toda, além da questão política, religiosa, é que Deus, ele, mediante a tantos rachas, ele tentou enviar alguns profetas para falar para esses dois reinos. Ei, dá para vocês se unirem novamente, seus ridículos? Eu sou Deus de vocês dois, cada um, que ridículo e medíocre. Só que eles não ouviram. Assim como a gente não ouve quando ele quer dar umas correções, a gente sempre acha que é o outro que tem que pedir perdão. Aí Deus então resolve, porque ele está no controle, ele não desceu do play. Ele está lá. Então vocês não querem do jeito tranquilo? Então tá bom. Eu vou fazer do meu jeito. E agora então ele vai usar um país chamado Babilônia para ser instrumento dele, Deus, para corrigir o povo de Israel. Só que a Babilônia é um país inimigo.
Como que Deus pode usar um inimigo para corrigir o povo do próprio Deus? Deus faz assim, sabe por quê? Porque muitas vezes Ele prefere te ferir do que te perder. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Você olha para a criança e fala assim, não coloca o dedo na tomada. Ela coloca. Não coloca o dedo na tomada. Não coloca. Então tá bom, então coloca. Para nunca mais colocar. Foi assim comigo, foi assim com você. Não pula daquele muro. Não pula daquele, não sobe no muro. O que aconteceu na minha época? Subi no muro, caí, quebrei o braço. Nunca mais subi no muro. Lembra, avó? Acabou aqui também, não precisa falar mais. Deus agora está usando a Babilônia para corrigir o povo dele. Nesse momento, onde a galera está em Israel, a Babilônia está chegando, um dos profetas que entram em pânico é Abacuque. Capítulo 1 de Abacuque. Deus! Ei! Perdeu o controle? A Babilônia está chegando para nos matar. Deus não ouve. Capítulo 2 de Abacuque. Ei! Estou aqui! O senhor não vai fazer nada, eu estou ouvindo os cavalos chegando. Gente, eu não sei o que acontece, mas do capítulo 2 para o capítulo 3, alguma coisa acontece no coração de Abacuque que ele fala, entendi. É onde nasce o versículo, ainda que a figueira não floresça. Ainda que tudo esteja do avesso, eu já entendi, ele está no play. Ele está no controle. A Babilônia está chegando e agora acontece a deportação. O deslocamento dos judeus da terra natal deles para uma outra terra. E se tem uma coisa que o judeu tem, é esse troço com a terra. Nós brasileiros, a gente não tem esse amor pela terra. Quer ver um exemplo? Fala para o Trump vir aqui e raptar nós no avião dele e colocar a gente no meio de uma outlet em Miami. Com $1 no bolso. Vamos ver se a gente vai querer voltar. Por quê? Porque a gente não tem essa questão com a terra. Mas o judeu, ele tem esse troço com a terra. Tanto que se você perguntar para qualquer judeu no mundo qual é o sonho dele, voltar para Jerusalém. Se for um judeu também, normal, né? Se for um cabeça de bagre, está aí. Mas todo judeu, no mínimo um judeu ortodoxo, ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Você pode ter certeza, ele está fazendo dinheiro para voltar para Jerusalém. Porque ele tem essa questão com a terra. Então agora, quando eles são deportados, não é do Brasil para Miami, mas eles são deportados da Terra Santa para a Babilônia, esses caras ficam muito tristes. A leva é grande. Uma grande parte é da região do sul, outros teólogos vêm dizer que também uma parte da região do norte vai. Enfim, a gente não consegue muito fazer essa compreensão se foram só a galera do sul ou do norte. Mas na minha humilde opinião, teologicamente falando, eu acredito que foi uma grande galera do sul, mas também uma grande galera do norte. E a gente tem base teológica para afirmar isso. Mas enfim, fica aí um campo de pesquisa para quem gosta do assunto. Uma coisa é certa, os babilônicos chegam e não quer saber quem é do norte, não quer saber quem é do sul, até porque é muito próxima a região. Só para vocês terem uma noção, quando eu fui para Israel, eu fiz do sul ao norte em 3 horas de carro. Quando que de Uiapoque ao Chuí a gente faz 3 horas? Mas nem de jato. Então agora eles estão sendo deslocados. A tristeza deles é uma tristeza tão grande, a alma deles está tão perturbada que aí Deus levanta um compositor. Sempre tem o doido que quer compor. Lembra o Titanic? Todo mundo morrendo. Tem músico doido desde que não é do Titanic não, desde a época lá. E aí um doido compõe uma música, chega para nós, Salmo 137. Aqui é a expressão de um músico, de um poeta, de um sei lá o quê, que ele vai escrever o sentimento que está no povo de Israel, porque agora eles acabam de chegar da Babilônia, dentro do outlet, enfim, mas não rola, porque o negócio deles é Jerusalém. Olhem só o texto, esse poema. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Detalhe, Sião é Jerusalém. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas árvores. Acabou o ministério, não vou cantar mais na igreja. Ali os nossos, e aqui começa a brincadeira. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Brincadeira. Os nossos opressores exigiam canções alegres. Só que aqui é uma brincadeira de mau gosto. Abre aspas, cantem agora para nós. Os babilônicos falando para os israelitas,
Cantem agora para nós uma cançãozinha de Sião. Vocês não falam que do lado de vocês tem um Deus? Canta agora. Você já ouviu coisa assim quando você está na luta e vem aquele que não é crente? Nunca ouviram essas coisas. Aí o cara continua, ei, como que poderíamos cantar as canções do Senhor? Olha a questão da terra. Numa terra estrangeira. Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti. E não considerar Jerusalém, Jerusalém a minha maior alegria. Só um parênteses aqui. Eu acho que esse deve ser o nosso salmo quando a gente pensa na eternidade no céu. Senhor, que ainda que eu viva nesse mundo, que eu não me esqueça da minha pátria celeste. Faz tempo que eu não prego sobre a volta de Jesus, acho que eu estou precisando pregar isso. Ou seja, nos poucos versos desse salmo, dá para a gente perceber um pouco de como estava o estado da alma dos israelitas. Até porque de suas casas próprias, eles que eles moravam em Israel, agora eles iam morar de favor na Babilônia. De pessoas livres que eles eram, agora eles teriam que se transformar, no mínimo, em escravos ou empregados, que não ia ser fácil. E aqui, gente, eu poderia ficar enumerando muitas mudanças ruins que aconteceram na vida deles na Babilônia, mas por incrível que pareça, uma coisa interessante aconteceu com o povo de Deus na Babilônia. O povo que outrora estava unido, a mãe que não falava com o pai que não falava com o primo, a religião que era dividida, o culto que não era no mesmo lugar, agora a Bíblia vem dizer que eles se uniram. Conhece família assim? Que quando está tudo bem, está cada um para um lado, mas quando o pau quebra, parece que tem um imã, que aí a gente precisa se... É isso que está acontecendo. O culto agora tem todo mundo junto. O arroz com feijão agora é de todo mundo. Porque agora eles estão na Babilônia e eles não têm parceiros, ou são eles ou são eles. Ou seja, há males que vêm para o bem. Ele continua no play. Ele continua no controle. É lógico que eu estou correndo com a história, mas de certa forma, ao passar dos anos, com o problema da desunião resolvida, o povo agora estava sofrendo por conta de um outro problema. Tipo assim, Deus, ok, estamos unidinhos, estamos bonitinhos, estamos indo para a igreja junto, até política a gente faz junto. Ok, até sinagoga a gente inventou. Não sei se você sabe, mas o processo sinagogal é inventado na Babilônia. Até coisas inventam. Olha só, a sinagoga que vai vir depois lá na frente, na época de Jesus, foi ressignificada, porque eles não conseguiriam levar o templo para lá, mas aí eles vão fazer então uma sinagoga. Olha, eles reinventaram inclusive a religião. Desculpa para você se está sendo um pouco confuso, mas é importante eu colocar isso na mesa. Mas eles olham para o Senhor e dizem, ok, Senhor, a gente já sabe cultuar juntos, a gente já sabe comer juntos, a gente já fez as figas, vem aqui. Aqui, ó papai, a gente está aqui. Mas Senhor, ei, não está rolando morar na Babilônia. E aí o povo vem dizer ao Senhor, Ezequiel 37:11, Senhor, os nossos ossos se secaram. E a nossa esperança se foi, nós fomos exterminados. Gente, eles estavam vivos, mas para eles ficarem longe de Jerusalém era um extermínio. Ou seja, se por um lado a união tinha voltado entre eles, a fé estava sendo fortalecida através da religião, por outro lado a desesperança tinha tomado conta da alma deles, pois eles acreditavam que Deus tinha os esquecido na Babilônia, e eles nunca mais poderiam ter a esperança de voltar para o seu país. Foi dentro desse contexto que Deus decidiu então usar um profeta que também estava morando na Babilônia. Ei, eu não sei se você sabe, mas profeta de Deus também vai para a Babilônia. Você acha que você vai ficar livre? Só vamos cabeça de bagre. Profeta também vai. Ei, mas por mais que o profeta vá para a Babilônia não entra dentro do profeta.
Lembra do Misael, do Ananias e do Azarias de domingo passado, que vocês ouviram aqui o pastor Pedro, o pastor Diego pregar? Aqueles profetas estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. O texto vem dizer que a mão de Deus veio sobre Ezequiel. O Senhor deu uma visão para Ezequiel, e a visão não era tão romântica, mas um vale com milhares de ossos secos. Detalhe, gente, não era um vale com cadáveres, assim como a gente acha em qualquer tipo de velório. Não. Era um vale com corpos que já tinham passado pelo processo de decomposição, a ponto do texto relatar que os ossos não estavam apenas secos, mas estavam muito secos. Ou seja, nem um tutano do osso tinha. Fazer sopa. Olhem só. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Agora, olha que interessante, é o diálogo entre Deus e o profeta. A parceria entre os dois, isso eu acho incrível. Deus me perguntou: filho do homem, Ezequiel, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Que essa seja a nossa resposta hoje. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carnes. Gente, mas nem o cara de Hollywood conseguiu um dia pensar num troço dele. Pensa uma coisa feia esse negócio. Imagina a cena de osso, como colocar tendões. Tem um filme chamado Homem Sem Sombra. Quem já assistiu aqui, levanta a mão. Para de fazer essa cara que vocês não assistem filme. Já assistiu? Não é um troço maluco? Quem pegou sabe o que eu estou falando. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu não desci do play. Eu não larguei o play. Eu não larguei o controle. Agora, de tantos os detalhes que a gente pode encontrar nesse texto, o que mais me impressiona é a autonomia que Deus deu a Ezequiel, um pobre mortal como eu e você. Percebe que Deus poderia ter profetizado Ele mesmo e o Ezequiel ser apenas um espectador. Caramba, Deus sabe profetizar mesmo. Não. Na verdade, Deus dá autonomia para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, está na tua mão. Agora Ezequiel, ele não ia profetizar mediante aquilo que ele estava vendo, ou aquilo que ele estava sentindo, ou aquilo que ele estava cheirando. Porque se ele profetizasse mediante aquilo que ele estivesse vendo, aquilo que ele estivesse ouvindo e cheirando, o que ia sair dessa profecia? Não, só porcaria. Na verdade, Ezequiel aqui, ele está falando o seguinte: Senhor, tu sabes, mediante o que o Senhor está falando, eu vou falar. Porque eu não consigo profetizar pelo que eu estou vendo, eu não consigo profetizar pelo que eu estou sentindo, e eu não consigo profetizar pelo que eu estou cheirando. Mas eu vou profetizar, porque tu sabes, eu não sei. E aqui vai uma das grandes lições desse texto, é que nós, como povo de Deus, não somos chamados por Deus a viver nessa terra mediante aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente ou aquilo que a gente cheira. Todos nós, de certa forma, estamos aí preocupados com a questão do coronavírus. Nós estamos falando de quase que 70 mil pessoas que já foram infectadas. Nós estamos falando de quase 1.800 pessoas que já morreram. Agora, por favor, gente, qual vai ser o nosso posicionamento como igreja? Será que o coronavírus é mais poderoso do que quem está no controle? Ei, justamente no quadrimestre sobre paz, coronavírus vai tirar nossa paz? Vá para lá. Será que a gente vai deixar o coronavírus enfraquecer as nossas orações? Nas devidas as proporções, se a gente olhar para Ezequiel e pelo povo, eles estão sentindo esse desespero. Agora, se a gente se enfraquecer mediante um vírus, a nossa fé é altamente desconectada, incoerente.
Ezequiel não, ele não é. Eu fico imaginando Ezequiel hoje. Olha, a Bíblia vem dizer: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Será que tem uma igreja que vai profetizar por esse mundo? E enquanto eu profetizava, e aí acontece coisa de louco. Aí, se você não acredita em milagre, é melhor ir embora, que a graça de Deus, o amor de Pai, vai embora. Agora, quem acredita? Enquanto eu profetizava, houve um barulho. Um som de chocalho. E aí começa a brincadeira. Por conta de uma palavra que Ezequiel se colocou na brecha. E os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Não é em nome de Ezequiel, é em nome do soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles, eles receberam vida, se colocaram de pé, e o que era osso seco, agora é um exército enorme. A morte teve que devolver as suas vítimas. Agora, se Deus mudou a realidade de uma nação mediante a ação profética produzida por Ele mesmo, em parceria com Ezequiel, o que Ele pode fazer na nossa vida? Esse texto aqui eu já preguei esse texto algumas vezes, e sempre eu faço uma aplicação diferente, porque esse texto é rico. Mas a primeira coisa que eu quero deixar cravado para eu terminar: primeiro, Deus continua no controle. Ei, Deus não é um ser cósmico. A Trindade, eu acho que tem gente que pensa que a Trindade é assim. Está lá os anjos adorando o Pai, o Filho, porque o Espírito está entre nós, adorando o Pai, o Filho. Aí daqui a pouco o Filho dá uma cutucada no cotovelo do Pai e fala assim: Pai, coronavírus chegou. Aí o Pai olha: não acredito, conseguiu? Ah não, vamos fazer alguma coisa. Ei, quando já ouviram falar aqui de ebola? Revela a tua idade, vai lá. Quantos aqui já ouviram falar de H1N1? Quantos aqui já ouviram falar de coronavírus? Coronavírus 2.0? Coronavírus 3.0? Ei! Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na química, outros confiam na farmácia, outros confiam na medicina. A igreja não confia nessas coisas. Ele ainda continua no play. Ele ainda continua. Mas agora vem a última lição, que para mim é a mais importante, talvez, ou a segunda mais importante. Olha isso aqui. 2. Deus nos convida a profetizarmos no caos, mas na maioria das vezes, os milagres mais significativos que Ele realiza não são instantâneos, mas processuais. Você fala: pastor, mas eu estou orando e meu filho que está nas drogas não volta. Ei! Edward Bound, século XIX, um metodista pentecostal, ele disse uma coisa: oração não ouvida, ou melhor, oração não respondida não significa que é oração não ouvida. Talvez você não está vendo os ossos se mexerem ainda, mas quando você ora, que já vai entrando tutano no osso, está entrando. Ei! Você que está orando pelo teu casamento e você não vê resultados a curto, médio prazo, não pare de orar, porque os processos mais significativos eles demoram.
Percebam? Primeiro a gente ouve a palavra, depois a gente profetiza, depois a gente tem barulho, depois os ossos se ajuntam, depois os ossos são cobertos de tendões e carne, depois o Espírito entra, por último a ressurreição acontece. Tem muitos crentes que deixam de viver milagres, porque quando está no 47 minutos do segundo tempo, ele acha que Deus não está ouvindo. Ei, nós não somos movidos por aquilo que a gente vê, nós não somos movidos por aquilo. Ei! A palavra de ordem hoje é: sentindo ou não sentindo, profetize. Nós latinos da América do Sul, nós somos altamente passionais. A gente precisa sentir para profetizar. Ei, espera sentir, vem do Datena para você ver. Assiste o Datena, igual minha avó gosta. Vó, com todo respeito à senhora, mas larga de ver aquele cara, por favor. Com todo respeito, Datena, eu te amo também. Ei. Porque quando a gente vê o cenário, dá vontade de profetizar. Dá nada, a gente tem medo. Às vezes eu me pego fazendo coisas que eu não gostaria aqui nessa igreja, mas eu faço. E eu sei que é um pecado e eu preciso me curar. Sabe uma das coisas que eu faço? Ficar pedindo para vocês levantarem a mão e cantar. Eu juro, não pode, acredito, não pode jurar, mas eu vou jurar hoje. Eu juro uma coisa para vocês: um dia eu vou parar de pedir isso. Porque se vocês não têm sede de abrir a boca para profetizar, para mudar a situação da vida de vocês, não sou eu que vou ficar forçando a fazer isso. Posso pregar ou não? Posso pregar ou não, gente? Vocês me deixam pregar sim ou não? Eu já falei que no quarto culto eu fico sem filtro. Glória a Deus por isso. Ei, sabe, levanta a mão e profetiza e diz: não, parou. Quer, não quer. Tudo que Satanás mais quer é que você trave, porque há poder nas suas palavras. Tudo que Satanás mais quer é que no momento do louvor você fica: poder, vai ficando assim nessa vida morta. É porque eu sou tradicional. Na frente do Corinthians você não é tradicional. Você já viu, Walter, você é corintiano, você já viu algum corintiano olhar um jogador do Corinthians fazer gol? Final da Libertadores, quem fez? Águas passadas, mas eu vou voltar para você. Quem fez aquele gol da final lá em... Não foi o Guerreiro que fez aquele gol contra o Chelsea? Desculpa quem não gosta de futebol, tô aqui. Não foi foi o como que ele chama? Foi o Guerreiro, não foi? Eu fico imaginando, na hora que o Guerreiro fez assim, pau! Aí o tradicional corintiano: muito obrigado. Uma ova! Gol! Obrigado! Se é apostólico romano, já fez sinal da cruz. Se é evangélico, Jesus, muito obrigado. A nação te agradece. Ei! Aí quando vem na igreja, tudo que Satanás quer que você não fale, tudo que Satanás quer que você não cante, tudo que Satanás quer é que você seja movido por aquilo que você sente. Ei, profetize, ó filho do homem. Teu casamento pode mudar mediante o que você canta. A tua vida ministerial pode mudar mediante aquilo que você ora. Oração não respondida não significa que não foi oração não ouvida. Levanta a tua mão, por favor. Olha porque eu estou pregando isso. Porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Podem dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio. E quem está com medo do coronavírus, segura aí. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele nos livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele nos cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas nós encontraremos refúgio. A fidelidade será o nosso escudo protetor. Não teremos o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. O Altíssimo está aqui! Obrigado por ter estado em mais um culto aqui da Adai. Espero que esse culto tenha sido muito abençoado e Deus tenha falado ricamente ao teu coração através dessa palavra.
Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares e também de se inscrever em nosso canal. Se você deseja fazer uma doação para que a gente consiga continuar levando o Evangelho de Jesus Cristo aos 4 cantos desta terra, clica aqui nesse botão. Um beijão, que Deus te abençoe.